Aí agora eu vou chamar o Luiz Gustavo, pessoal. Deixa eu chamar ele aqui. Oi, Luiz Gustavo, tudo bem? Olá, tudo ótimo, boa tarde, tudo bem Boa com você? tarde. Tudo bem também. Agora o palco é seu. Aproveita. Boa sorte. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Opa, perfeito, muito obrigado, viu? E aí, pessoal, boa tarde, todo mundo, tudo bem por aí? Quem que me conhece, comenta aí no chat, quero saber quem que já me conhece, é importante, né, saber aí quem de vocês que já me viu palestrando, já me viu falando de algum assunto aí, de Power BI, de qualquer outro tema, né? Comenta aí, por favor, no chat. Parabéns aí, Igor, pela palestra, né? Foi bem legal. E bora lá, pessoal. Eu vou comentar hoje um assunto bem legal para vocês, bem interessante e diferente. Garanto para vocês que será bem diferente. Deixa eu tirar esse slide daqui, senão ele vai ficar dando spoilers da minha apresentação. Tá aqui. Vamos lá, pessoal. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Vou falar sobre visuais, né? Utilizando HTML. Claro que em uma hora eu vou colocar um pouquinho de pulga atrás da orelha de vocês para vocês entenderem como funciona. É isso que eu quero que vocês entendam, que existe muita possibilidade aí legal do que vocês podem fazer, tá? Pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui. Se minha internet está caindo, tá tudo certo, gente? Tudo certo aí? Não sei se tá. Para mim deu que caiu. Por aqui sim? Estão me vendo e me ouvindo? Então tá bom. Tô com o WhatsApp aberto aqui do lado. Qualquer coisa podem mandar mensagem, tá? É que para mim ele tinha travado realmente. Tudo ok. Então tá bom. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Gustavo, sou especialista em soluções Microsoft e trabalho também já há muitos anos com BI, então tenho uma expertise muito grande com BI, vim do Excel, né? Trabalhei muito tempo com Excel e hoje eu sou o MVP da Microsoft na categoria de Data Platform. E eu sou completamente apaixonado por compartilhar conhecimento, ensinar coisas novas e criar coisas diferentes. Então, eu gosto muito disso. Então, assim, eu tenho uma vontade sempre de tentar fazer coisas diferentes, tanto para o trabalho, tanto para mim mesmo, para me desenvolver e para ajudar todo mundo aí, né, com o Power BI. Vamos lá. Vou explicar aqui para vocês. Então, eu vou falar sobre visuais animados com HTML, CSS e SVG no Power BI, tá? Vocês vão ver que a gente vai usar um outro Power aí, muito legal, e vocês vão ver que interessante. Ó, primeira coisa, vamos entender aqui, conhecer um pouquinho sobre cada um deles, tá? Para quem não conhece aí, ó, a gente vai estar falando hoje do nosso amigo Power BI aqui, né? E para quem não conhece as outras ferramentas, vou explicar aqui para vocês um pouquinho, né? Bem sucinto, né? O HTML é uma linguagem de marcação, né? Não é uma linguagem de programação que rege tudo que é web, tudo que é internet, tudo que é desenvolvimento web, tem ali o HTML por trás para renderizar nos navegadores, né? Então, tudo tranquilo. CSS, ele é estilização do HTML, né? Ele é um facilitador aí para você fazer efeitos. Quando a gente vê um botãozinho bonitinho, quando a gente vê o layout, tudo organizadinho, ele faz utilizando CSS, tá? E o SVG, ele é um modelo de tipo de imagem, né, vetorizada, totalmente redimensionável ali e tal, e ele expande muitas possibilidades. E aí, é o que eu comentei, comecei a falar, opa, será que dá para fazer alguma brincadeira
do Power BI com isso, o que eu consigo fazer, né? E eu gosto muito de HTML e CSS, apesar de passar um pouquinho de raiva com CSS às vezes, mas eu gosto muito, né? E sou completamente apaixonado no Power BI, então eu falei, vamos tentar unir essas duas coisas aí. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, então. E eu vou mostrar, vou explicar como funciona, tá? Depois a gente vai fazer uma animação de fundo e eu quero fazer com vocês cartões animados, tá? Então, esse é o meu objetivo aqui, fazer cartão animado para vocês aí entenderem um pouquinho. E eu quero mostrar aqui para vocês algo já pronto. Eu tenho um painel de exemplos aqui que é o seguinte, olha só. Esse aqui é um número animado. É claro que aqui tem alguns efeitos que às vezes vocês vão olhar e falar, meu Deus, mas isso não fica legal no painel de uma empresa, não é nada profissional. Mas esse aqui é um laboratório de estudos. Então, de acordo com os filtros que a gente faz no Power BI, olha lá, os valores mudam, tá? Então, isso é utilizando o HTML com CSS. E as possibilidades, pessoal, elas são imensas. Aqui são brincadeiras também, né? Aqui eu acabei fazendo, testando, brincando por aí. E aqui são tipos de cartões, olha que interessante. Né? Você pode fazer os cartões ficarem um pouco mais animados. A gente pode usar barras 3D, olha que legal. Né? De acordo com que a gente clica aqui, ó, a barra vai preenchendo. Olha que interessante. Né? E aqui também o gráfico de rosca também preenche sozinho, tem uma animaçãozinha ali toda bonitinha, tal, utilizando a mesma coisa. Aqui é aquela página que eu mostrei, aqui é só teste. E tem uma outra página que eu queria mostrar para vocês, que são as dos cartões. Bom, acho que está no outro arquivo, depois eu abro outro arquivo. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é como que vocês podem começar a fazer isso, tá? Como que a gente pode começar a pensar em alguma coisa nesse sentido? Para isso, a gente vai usar alguns sites que vão facilitar muito. Então, eu vou diminuir aqui e vou abrir um site que eu planejei aqui para mostrar para vocês. Primeiro site que eu vou indicar para vocês, para quem não tem um conhecimento ainda grande de CSS, não entende muito a parte dos efeitos, né? Este site aqui chamado animista.net, ele é sensacional. Esse site aqui, ele é incrível, pessoal. Ele possibilita a gente fazer muita coisa mesmo. E ele já mostra os efeitos aqui. Nesse quadradinho, ele vai mostrando aqui os efeitos. Então, eu posso colocar isso aqui em uma caixa de texto, que pega um valor de uma medida lá no Power BI. Olha que interessante, tá? A gente pode desenvolver do zero também, né? Que eu estou mostrando coisas legais para vocês. Olha aqui, efeitos de valores, olha, o que a gente pode colocar. Então, esses efeitos aqui, eles estão prontos. E eu vou ensinar vocês como que a gente pode colocar isso, levar lá para o Power BI. Para conseguir colocar nos nossos cartões, nas nossas imagens, tá? E a gente tem aqui também um exemplo legal que eu vou mostrar para vocês aqui, que é efeitos de fundo de imagens, olha. Né? Uma coisa que a gente sabe que o Power BI não aceita, né? Aqui, deixa eu abrir o meu Power BI aqui para vocês. Eu quero que o fundo aqui seja animado, né? Aqui nós sabemos, né, que na tela de fundo eu consigo colocar uma imagem, né, estática aqui, mas eu não consigo colocar um HTML. Consigo até colocar um GIF, mas o GIF a gente sabe que tem problemas de qualidade, algumas coisas ali, né? Então eu posso pegar uma imagem, igual essa aqui que eu estou utilizando, e nós vamos usar um grande amigo de muito tempo, um Power, que foi o precursor do Power aí, da palavra Power, que é o PowerPoint. Ele mesmo, gente. Deixa eu ver onde que ele abriu aqui. Tá, abriu aqui. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Estão entendendo? Tá dando para entender aqui o que a gente vai fazer? Quero que vocês me falem aí, pessoal. Vamos interagir. Se vocês tiverem perguntas, mandem aí também, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou converter pelo PowerPoint uma imagem em SVG.
tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou inserir uma imagem no slide, ó. Inserir imagens. Como diria da Atena, imagens aqui. Então, esse dispositivo, e eu vou pegar aqui na área de trabalho, eu já deixei aquela imagem que está passando aqui atrás também, né? Ó, eu vou colocar aqui. E ele trouxe a imagem para cá, né? Então, isso aqui é um JPEG normal, ou PNG, qualquer tipo de imagem que você tiver por aí. O que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui com o botão direito, salvar como imagem. Gente, vocês podem fazer a edição que vocês quiserem, tá? Não é pegar uma imagem assim e acabou, né? Se você quiser vir aqui e inserir uma outra imagem, você pode. Inclusive, eu vou me colocar nessa imagem aqui, que eu não tô nela, ó. Vamos lá, vamos fazer uma alteraçãozinha aqui, ó. Vou colocar aqui e vou pegar uma imagem minha, ó. Peguei minha imagem, vou cortar ela redondinha para não sair do padrão. E pronto, agora eu estou na arte junto com a galera aí, ó, que eu não estava nessa arte, hein? Olha eu aqui, ó. Pronto, tô na arte aqui agora, galera. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar as duas, né? Já que eu fiz uma arte separada, botão direito, salvar como imagem. Esse aqui é o botão que vai fazer o segredo ali pra gente, ó. Salvar como imagem. E eu vou escolher aqui o nome da imagem. Vou colocar aqui fundo animado Wiki 365. E no formato aqui que está o truque. Nós vamos colocar aqui SVG, tá? Dependendo da configuração da sua máquina, pode ser que a extensão esteja oculta aqui, mas procure essa palavra, ó, gráficos vetoriais escaláveis, tá? Procure isso aqui e ele já vai salvar em SVG. Então, estou salvando isso em SVG. Pronto. E depois vocês vão ver que dá para fazer isso com ícones também. E olha que legal, pessoal. Eu vou abrir aqui agora. Deixa eu abrir aqui uma nova pasta aqui para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, fundo animado SVG. Vocês estão vendo? Inclusive, no meu computador aqui, ele está programado para abrir no Chrome. Olha lá. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir no Chrome. Ó, olha o tamanho da imagem. Tá? E essa imagem ela está toda vetorizada ali, toda certinha, está numa qualidade ótima. O que é legal do SVG que pouca gente sabe, pessoal? O SVG, ele tem códigos. Olha isso aqui. Depois que eu transformo em SVG, para gerar aquela imagem lá, a gente clica com o botão direito, vai no abrir com, e a gente acha que o bloco de notas, nosso velho e antigo bloco de notas, e ele vai abrir aqui, abrir aqui, ó. Ele vai abrir isso. Olha que maravilha isso aqui, gente. Tudo isso aqui, todas essas letras aqui que vocês devem estar falando, meu Deus, o que é isso aqui? É o código que faz para gerar aquela imagem, tá? E ele usa o padrão do HTML, tá? Então, olha aqui, ele diz que isso aqui é um SVG, então o padrão do HTML, ele sempre abre, né, aqui o sinal do maior, depois ele fecha com o menor, e aí, assim sucessivamente, né? Não vou conseguir entrar tanto em detalhes aqui, mas eu também tenho aulas que eu ensino isso no meu canal, tal, tem bastante possibilidades. E lá no final, ele fecha aqui o SVG. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Tá aqui, ó. Ele fechou o SVG. Então, toda a linguagem de HTML, ele abre e fecha as coisas, né? E olha que interessante, gente. Eu tenho aqui no site, falei para vocês que a gente tem alguns efeitos aqui de imagens, né? Que nem eu tenho aqui top right aqui, ó. Esse efeito, eu quero esse efeito aqui. Eu quero que ele dure 5 segundos, ou melhor, vou colocar para ele durar 10 segundos. Eu quero que a direção seja alternate e reverse, que eu quero que ele vá e volte, vai e volte. Olha lá, tá vendo? Ele está durando 10 segundos. E você programa aqui o que você quer, né? Enquanto você não tiver domínio do CSS. Então, eu sempre gosto de falar isso. Não tenho domínio ainda?
Pega isso aqui que ele vai gerar para você. Ah, gostei desse efeito, olha, nossa, vou até diminuir aqui, vou colocar 7 segundos. Tá perfeito, é isso que eu quero, né? Tá certinho. Aí, pessoal, ele tem um botãozinho aqui chamado Generate Code. Tá? E aqui ele simplesmente gera para a gente um código para fazer aquilo. Olha que interessante, tá? Então ele gerou um código ali para a gente. E esse código aqui é o CSS, que é a estilização, as cores, tá? Então vocês viram que aqui a gente está falando de 3 coisas: a linguagem HTML para estruturar o SVG, os códigos do SVG que formam a imagem, e aqui eu estou falando de CSS, que é para estilizar, né? Então, assim, eu tenho uma classe e eu tenho aqui os keyframes, que isso aqui faz animação, e essa aqui é a classe que chama aquela animação, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que copiar esses dois. Só que antes disso, eu tenho que preparar aqui esse campo, porque a gente vai inserir aqueles códigos de lá aqui, tá? E olha o que a gente vai fazer aqui. Aí tem um ponto aqui importante que vocês têm que prestar muita atenção, que é o seguinte. Aqui, antes do SVG, tá? Eu vou ter que dar um Enter aqui, ó. Antes de fechar o SVG. Então, eu dei um Enter aqui e coloquei o SVG para baixo, porque eu vou ter que inserir os meus códigos nessa área aqui, tá? Então, é aqui que a gente vai fazer aquela inserção dos códigos. Ok? Então, vou até dar mais alguns Enters aqui para separar bastante mesmo. E como que eu falo para ele colocar um CSS aqui? Eu vou falar, olha, eu quero aquele código do CSS aqui. Para vir com o código do CSS aqui, a gente tem que abrir, usando o mesmo padrão do HTML, um código chamado style, né? É uma marcação. Eu abro, depois eu venho aqui e fecho o style. Então, eu estou falando assim, que a estilização, né, o código do CSS, vai vir aqui no meio. Então, eu vou colar aqueles 2 códigos de lá aqui. Simples assim. Olha só, gente. Ó, copio. Colo aqui. Tá dando para entender, gente? Ou tá bugando a cabeça de vocês? Me contem aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Só um pouquinho. Então, colei um código aqui. Vou colar de baixo agora, keyframes. Eu colo ele aqui. Então, ó, dentro do style, abri o style, colei aqueles 2 códigos, fechei o style e fechei o SVG. Pronto. Tá aqui. Tá quase pronto. O que eu tenho que fazer agora? Quando ele gera um código, né, nesse primeiro aqui, eu escolhi um efeito que chama Ken-Burn Stop Write. Então, aqui ele criou uma classe chamada Ken-Burn Stop Write. E essa classe, eu tenho que falar o seguinte, ó, SVG, você vai usar essa estilização aqui. Então, eu tenho que informar o SVG disso, tá? Como que a gente faz isso aqui? Eu vou copiar esse nome aqui. Ó, Ctrl C e vou subir. Boa, o Alisson falou que abriu um leque de estilização agora na mente. É isso aí, a minha ideia é exatamente essa. Ó, vou dar depois da palavra SVG aqui, vou dar alguns entries aqui para separar melhor as coisas. Vou colocar aqui class, abre, igual. Então, coloquei o igual aqui. Vou colocar aquele nome entre aspas. E está pronto. Então, estou falando que esse SVG vai usar essa estilização chamada Ken-Burn Stop Write. E aí, pessoal, está feito. Agora eu salvo esse arquivo. Dou um Ctrl S aqui. Salvei. E olha que hora que vai acontecer. Vou fechar e vou abri-lo aqui. Ó. Vou abrir o navegador novamente. Olha o que aconteceu. Ó. Ele está fazendo o efeito naquela imagem. Tá? Então, aquele SVG está fazendo aquele efeito. Então, está aqui. E o que eu posso fazer aqui agora? Olha que legal. Agora eu vou para o Power BI. Estou aqui no Power BI. Eu tenho aqui, então, uma imagem de fundo que eu tinha trazido já e uma caixa de texto que eu deixei na cor branca.
Vou vir aqui na imagem de fundo, eu vou tirar essa imagem e vou procurar esse fundo animado em SVG que eu acabei de trazer para cá. E olha aí, eu quero que ele fique no tamanho ajuste. Olha aí que legal, gente. É ou não é interessante a gente utilizar um fundo desse? Gostaram disso aqui? Quero que vocês comentem aí comigo o que vocês acharam disso. Tá? Então, esse aqui é um dos efeitos que eu queria mostrar para vocês, que é o fundo animado. Né? Aqui eu tenho um outro exemplo de um outro fundo animado, utilizando, por exemplo, uma outra imagem. E também, pessoal, nós temos uma outra coisa, que é a parte de ícones. Eu posso pegar uma imagem, um determinado ícone, converter ele em SVG, fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer. Tá? Eu posso vir aqui no PowerPoint. Vou inserir um novo slide aqui. Eu estou falando de PowerPoint, pessoal, porque é o que é mais acessível a todos, né? Então, se você quiser usar qualquer software de edição de imagens, fica à vontade. Então, vou colocar aqui um ícone qualquer, tá? Vou pegar aqui um ícone deixa eu ver, o ETzinho aqui, ó, pronto. Peguei o ETzinho, ele está aqui. Eu vou mudar a cor dele, eu quero que ele fique roxo, mais próximo da cor do evento, tá? Então, um ícone aqui, ou qualquer imagem, qualquer coisa, botão direito, vou até diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui, ó. Botão direito, salvar como imagem, e salvo como SVG, ó. Ícone ET. Olha que legal. Coloquei aqui ícone ET, ele já salvou aqui para mim como... Cadê aqui? Como SVG. Eu posso fazer a mesma coisa, né? Qual que é a diferença aqui? Eu não vou fazer tudo de novo, é o mesmo esquema, mas eu não vou usar um efeito de imagem. Eu vou vir aqui, por exemplo, pegar um efeito de entrada, ó, slide in. Ó, o que eu quero que aconteça com aquele ET lá? Vocês querem que eu faça mais um? Querem que eu faça esse ET? Comenta aí. Ó, o que vocês querem que aconteça? Ó, por exemplo, se eu quero destacar, ó, atenção, ó, tá vendo? Ele vai ficar piscando, ele vai usar esse efeito aqui. O que eu quero que aconteça? Aí a gente pode, né, simplesmente escolher um deles aqui, ó, o pulsate aqui também. O legal disso aqui, pessoal, é que qual que é a diferença de fazer isso no SVG? Quero mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Deixa eu pegar o outro painel aqui, este. Vocês estão vendo esse ícone? Ele é a mesma coisa ali do ET. Qual que é a grande diferença? Lá naquele momento que eu peguei aqui o ícone e abri no arquivo de texto, né, ele trouxe aqui para mim, né, todo o código. Ó, o ET, como eu deixei no tamanho pequeno, ele ficou desse tamanho aqui. Como eu deixei ele pequenininho, eu vou fazer aqui, é bem rápido isso aqui, pessoal. Ó, vou colocar aqui, a mesma coisa que eu fiz lá naquele outro, ó. Então, vou colocar aqui, style, isso aqui a gente não pode deixar de fazer, então, assim, já abre e já fecha o style, tem que estar dentro do SVG, e vamos escolher um efeito ali bem rápido. Vou pegar um efeito aqui, esse pulsate mesmo, ó, pronto. Eu vou copiar aqui esse código da classe, vamos colar aqui. Vou copiar esse código aqui, copia também, cola ele aqui. E agora falta eu falar o quê? A classe, né, que eu já tinha falado ali para vocês. Então, estou só fazendo um pouquinho mais rápido, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então, class, coloco aquele código aqui e pronto, salvo o arquivo. Eu vou fechar aqui agora. Quando eu abrir esse arquivo no navegador, olha o que vai acontecer. Olha lá o ETzinho, ó. Ele está passando por aquele efeito que a gente colocou. Tá? Qual que é a grande diferença do que eu fiz aqui agora? Eu fiz um negócio que é o seguinte. Como que eu coloquei aqui? Tá? Para vocês entenderem. Aqui eu coloquei um visual de HTML. No meu caso aqui, eu desenvolvi um visual aqui da empresa, visual de HTML só para isso. A gente tem um outro visual também só para som,
né? Mas quem não tem o visual personalizado assim, a gente vai na loja, obter mais visuais e procure aqui o visual de HTML. Então é este visual aqui, HTML Content. Vocês vão baixá-lo e vão adicioná-lo. E olha que interessante, gente. Vocês vão achar bem legal isso. Que eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou deletar isso aqui, inclusive. E depois que eu tenho esse código pronto aqui, DT, a gente já viu que ele está funcionando. Eu venho aqui, botão direito, abrir com bloco de notas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou levar todo esse código para uma medida no Power BI. Agora sim vai, ó, expandir a mente de vocês. Via medida, eu posso fazer um if. Se tal valor for 10, eu quero o ETzinho. Se for menor que 10, outra coisa. Olha os horizontes expandindo, tá? Então, é isso que eu queria deixar com vocês. Só que para ir para o Power BI tem uma grande diferença aqui, tá? Na linguagem HTML, CSS aqui, quando ele tem algum parâmetro, ele usa aspas, que é o que todo mundo chama de aspas dupla, que na verdade só se chama aspas, né? Só que lá no Power BI, a gente não pode usar dentro de uma medida essas aspas aqui. Então, a gente tem que fazer uma outra coisa, que o HTML, ele aceita também o apóstrofe, que é o que a maioria das pessoas chama de aspas simples. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Esse truque é primordial, senão não funciona. Vamos lá no editar, substituir. E eu vou substituir o quê? As aspas por apóstrofe, de tudo. Pronto, ele substitui de tudo, tá? Substitui de tudo aqui, e aí eu copio esse código, Ctrl C. E agora vamos para o nosso amigo Power BI. E aqui eu posso fazer o seguinte, vamos aqui em vendas, modelagem, nova medida, agora que vem o interessante, olha. Eu vou fazer aqui o seguinte, essa medida vai chamar ET, estou sem criatividade para nome de medida. Eu vou criar uma variável aqui, var, código ET vai ser igual, aí eu colo aquele código lá entre aspas. Então, ó, aspas, colo aquele código, fecho aspas, ó. Olha o tamanho que ficou a medida. Tá aqui. Então, tá tudo aqui bonitinho. Ó, aquela variável ali. E agora, pessoal, depois, né, a gente já sabe que quem já está acostumado com o Power BI aí já sabe que a gente tem que colocar... Opa, apertei o errado aqui. A gente tem que colocar um return aqui. Então, return. E agora eu vou simplesmente colocar aqui código ET. Tá? Simplesmente isso aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu colocar o visual de HTML e colocar essa medida chamada ET. Tá? Olha aqui, gente. Nós temos o nosso ETzinho mudando, com aquela animação aqui. Né? Aí eu posso vir aqui, tirar os efeitos, né, de fundo. Olha aí que bonitinho. Tá? E eu posso fazer uma série de coisas. Eu tenho uma medida aqui que se chama total. É uma medida chamada total. Uma medida de soma, uma simples medida de soma. Tá? E olha o que eu posso fazer aqui na minha medida ET, que é aí que eu quero que vocês pensem e explorem essas possibilidades. Eu posso, por exemplo, vamos entender que o ET só tem que aparecer quando for um valor que eu vou fazer algum filtro aqui, né? Eu vou clicando nas colunas aqui mesmo, ó. Então, quando for abaixo de 1 milhão, não aparece o ET. Vamos criar uma lógica dessa maneira, tá? Então, quando eu venho aqui e lá no finzinho, a gente coloca aqui um if, se. A gente pode chamar aquela medida minha do total, ou se vocês quiserem fazer a soma do total
também fique à vontade, for maior ou igual a 1 milhão, eu quero que apareça o código ET, que é o que está aqui. Ó. Se não, eu quero que apareça nada. Tá? Posso colocar aqui, eu costumo colocar um espacinho, que vai ficar melhor. Olha que interessante, gente. Vamos lá. Ó, coloquei 785 mil, o ET nem apareceu aqui. Vou clicar em mais alguns valores. Ó, passou de 1 milhão, o ET está aparecendo. Vou tirar o filtro, ó, o ET está aparecendo aqui. Eu usei uma lógica inversa, mas eu poderia fazer o contrário. Poderia falar, aparece o ET se algum número ficar ruim. Isso pode ser um alerta, tá? Já pararam para pensar nas possibilidades que isso tem? Né? Quantas coisas a gente pode fazer com isso? Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra possibilidade que a gente tem, que é o fundo dinâmico. Que olha que interessante. Eu tenho aqui uma meta. Não, primeiro eu quero saber o seguinte, vocês estão entendendo? Tá dando tudo certo? Deu para entender aí como que a gente faz, o que essa funcionalidade pode ajudar, como que realmente o HTML pode ajudar bastante vocês aí? Quero que vocês comentem no chat. Tá? Então, olha só. Eu fiz aqui um fundo animado dinâmico. Tá? E ele faz da seguinte maneira. De acordo com o valor, né? Tá até escrito aqui no texto, ó, a meta é 1.500.000. Se ele bater essa meta de 1.500.000, ele vai mudar aqui para mim o fundo, tá? Ele vai mudar aqui para mim. Aqui eu tenho um visual de HTML e eu tenho uma medida de fundo animado aqui também, tá? E essa medida é uma medida bem simples, bem fácil de fazer também, que ela é a seguinte. Aqui eu estou utilizando o HTML e o CSS, não estou utilizando o SVG, tá? Que eu falo o seguinte, eu vou explicar essa medida para vocês entenderem como ela é simples. Primeiro eu tenho o código RGB do verde, então eu criei uma variável chamada verde, para ter o código. Vou até mostrar dicas para vocês pegarem aí a cores que vocês querem, o código dessas cores, tá? Aqui eu tenho a cor do código vermelho, ok? Então a gente tem aqui a cor também. O Ângelo perguntou, esse ET, se quiser fazer um botão para direcionar um link, dá sim, tá? A gente tem algumas limitações ainda, mas dá para fazer sim, dá para transformar isso num botão para ir para algo, tá? Dá para fazer. Olha aqui então, eu tenho um código verde, um código vermelho. As cores dessas cores, né? O código dessas cores, né? Falei errado. E aqui eu fiz um if. Então, ó, se a soma de vendas for maior que 1.500.000, assume então a variável verde, ela vai assumir o código do verde, senão ela vai assumir o código do vermelho, tá? E aqui que está o pulo do gato, ó. Eu estou usando o HTML da seguinte forma, ó, se vocês quiserem tirar um print desse momento aqui, aproveita, vou até fazer um joinha, tira um print, tá? Para vocês aí guardarem isso aqui também, ok? Então, ó, aqui eu estou usando a estrutura de HTML. Lembra que eu falei que tudo que a gente tem de HTML, de CSS, a gente tem que usar a estrutura aqui, né? Então, ó, o HTML é essa chave abre aqui e encerra aqui. Então, o que eu tiver aqui dentro está dentro da estrutura HTML. O style é aquilo que eu falei para vocês, que é o nosso amigo CSS. Né? Então, esse cara aqui é o style. E aqui dentro é o que eu quero estilizar. Eu usei aqui um comando que eu já conheço, que é o comando chamado background color, que eu falo para ele assim, o body, que é o corpo da página inteira, né? Aí aqui eu já estou usando um pouquinho de código CSS mesmo. Então, ó, na estilização eu quero que o corpo todo, tudo nessa página, fique na cor tal. Só que a cor tal aqui, eu poderia ter colocado aqui entre aspas,
jogo da velha e os números aqui, né? Mas eu falei para ele, ó, concatena para mim com a variável dessa cor aqui. E quando o Power BI for executar isso, ele vai fazer o quê? Ele vai executar essa aqui primeiro, depois ele vai executar essa, depois ele vai executar essa, vai guardar a cor, se é verde ou vermelho, e vai vir para cá, vai executar essa variável, vai chegar aqui e vai falar, opa, qual que é a cor? Ah, nessa aqui é verde. Ah, nessa aqui é vermelho. Beleza. E ele vai gravar nessa variável aqui, código, deixa eu apagar um pouquinho os rabiscos. Nessa variável código, ele vai gravar esse código aqui inteiro com a cor que for a cor do momento, tá? E aí, depois no return, eu tenho aqui código. Ou seja, no fim das contas, né, depois do return, é o que a gente quer que efetivamente apareça. Eu quero que ele apareça código. Tá? E aí, eu tenho aqui o seguinte. Quero saber de vocês aí, quem de vocês conhece um visual chamado Play Axis? Vou mostrar aqui para vocês, ó, que esse visual aqui é um visual de HTML, ó, vou até mudar ele para HTML aqui, ó, para vocês verem ele funcionando, tá? E aí ele vira um visual mesmo, ó. Toda aquela cor vai ficar baseado no que a gente tem de valores. E o que eu fiz aqui para mudar o contexto do filtro a cada momento? Eu coloquei um visual escondidinho aqui, que é o visual do Play Axis. O que é esse visual aqui? Para quem não conhece ele é um visual... Opa, deixa eu arrastar ele para cá, aqui. Pronto. Esse visual aqui, ele é esse daqui da loja, ó. Vocês podem procurar lá como Play Axis, tá? Ele fica logo no comecinho. O que ele faz? Ele fica alternando para mim do que eu escolher. No caso aqui, eu joguei o campo, ó, vendedores. Então, ele vai ficar alternando entre os vendedores que eu tenho lá, tá? Começa no Augusto, aí vai para o próximo, Estela, e assim vai. Chegou no último, eu programei ele para voltar também, um por um, tá? Então, olha que legal que fica fazendo isso aqui, tá? E aí ele vai alterando. E o que eu costumo fazer com o Play Axis? E eu escondo ele, tá? Eu deixo ele bem pequenininho, transparente, sem rótulo, e eu ponho ele em algum cantinho, assim, ó, ou embaixo ou em cima, a maioria das vezes em cima. Na verdade, eu tenho um padrão, sempre coloco em cima. Aqui na empresa, quando a gente faz painel para clientes, consultorias também, a gente coloca em cima. E eu ponho um cartão aqui com o nome do vendedor. É um cartão simples, com o nome do vendedor. Na verdade, aqui tem dois cartões, olha só. Um na cor preta, outro na cor branca, para dar um efeito de sombra. Olha a gambiarra. É gambiarra das boas, tá, gente? Mas olha que bonitinho fica. Dá um efeito sombreado, porque não dá para fazer sombra assim no cartão. Certo? Ó, o Ângelo gostou. Saudade da época que fazia sites. Então, tá vendo? Agora você pode usar teu conhecimento para cá. Olha que legal. Então, tem uma possibilidade legal aí. E aqui é a mesma coisa ali, né? Só que aqui eu tinha deixado para fazer, mas eu não como eu expliquei para vocês aqui, né? Como que eu fiz, deixa eu colocar aqui, deixa eu aumentar o tamanho disso aqui novamente. E aí tem que enviar para trás também, né? Formato, recuar, enviar para trás, né? E o que eu faço também com esse fundo, né? Lá no rolinho, a gente tem aqui no geral, nas propriedades, a gente tem que, agora mudou o lugar, agora está em opções avançadas, né? Com esse visual selecionado, ele tem que manter a ordem da camada. Deixa isso aqui habilitado, tá? Por padrão ele vai vir desabilitado, habilita isso aqui. Por quê? Porque lá no online, quando a gente publica esse painel, ele tem um problema do seguinte. Quando a gente clica aqui nele, ó, ele seleciona esse visual e aí a gente não vê mais nada, tá? Se a gente deixar aquele manter a ordem da camada lá selecionada, eu vou clicar ali no fundo, ele não vai trazer para frente, ok? Ó, o Alisson falou, em termos de processamento, sente muita diferença?
nada, 0,0 de diferença. Nunca vi nenhum problema por causa disso, tá? Nunca vi nada. A gente usa bastante aqui e, assim, é a mesma coisa que não ter, tá? Por quê? Vamos lá. Todo o Power BI, toda essa parte de visual, ela já utiliza o HTML5 e já utiliza essas estilizações, já usa tudo. Então, o Power BI, quando ele renderiza para você, ele já está utilizando na HTML essas coisas. Então, é uma coisa a mais, tá? Então, não tem nenhuma perda de performance, né? Nunca tive fazendo isso, ok? Até o momento, né? Até hoje. Pode acontecer, certo? Mais alguma pergunta aí, gente? Fique à vontade, tá? E eu quero mostrar aqui também, né, vamos explorar outras possibilidades. Eu tenho mais 2 sites aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu falei do Animista, né, onde a gente tem uma série de efeitos aí para quem ainda, né, não tem todo o domínio. E eu tenho um outro site chamado Animate. Esse Animate, ele mostra ali para a gente, olha, efeitos, e aqui já é bem focado em textos, tá? Então, olha só, focado em textos, eu escolho aqui, né? Então, se eu quero colocar isso aqui no site, né? Na verdade, isso aqui foi criado para site, não para porque a gente está fazendo, né? Mas a gente aproveita. Então, eu posso escolher qualquer um desses efeitos aqui. E do mesmo jeito, pessoal, ele tem aqui uma documentação que ele explica, né? Como que a gente tem que fazer para colocar isso lá. Eu vou mostrar um para vocês aqui, que eu quero mostrar deste painel aqui. Cadê o painel? Cadê? Aqui. Este, tá aqui. Que são esses aqui, olha. Eu já tenho algumas medidas prontas, então eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Agora que fica interessante, né? Para vocês entenderem essa questão das cores ali e tal. As cores não, dos efeitos, né? Então, ó, eu criei uma variável de valor que pega a soma ali. Isso poderia ser um calculate, isso poderia ser uma média, poderia ser um valor do que vocês precisarem, tá? E aqui eu criei uma classe, uma variável de classe, isso só para facilitar, com o código daquela animação que nós temos lá. Então, de acordo com a escolha animação, ele tem um nome, né? Que é aquela classe que nós temos. E aqui ele tem uma medida, que essa daqui que se chama Animate Style Código Padrão. Então, fiz uma medida que tem um código padrão. E a única coisa que eu substituo nela é a palavra classe para a palavra classe que eu trouxer daqui. Olha que interessante. Bugou a cabeça de vocês? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Vou pegar o código padrão. O código padrão é esse aqui. Esse aqui é o código da documentação lá daquele site, tá? Esse código aqui. Então, para funcionar aquilo, eu tenho que criar, eu tenho que fazer uma referência usando o link ao site deles, e eu tenho que colocar um header aqui, H1, com uma classe e o valor, tá? Só que aí eu fiz um esquema um pouco mais dinâmico. Eu escrevi valor aqui, eu escrevi classe aqui, tá? Valor, classe. Se eu jogar isso num lugar, vai aparecer valor, classe. Então, eu criei esse código padrão. E aí, cada medida minha que eu quero, por exemplo, a 18, vou voltar aqui. Opa, acho que eu acabei clicando no lugar errado aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu falei o seguinte para o Power BI, ó, Power BI, pega aquele código, lá, padrão, que está aqui, olha, substitua para mim o código, a palavra valor, lembra que lá estava escrito valor, substitua para mim pelo número do valor, que aí vai ser um número dinâmico,
formatado como moeda, então estou usando a função format aqui, e substitua para mim, tem outro substituto aqui, substitua para mim a palavra classe, que é a palavra fixa, substitua pela classe que eu escrever aqui, tá? E aí ele vai pegar aquele código, vai trocar o valor formatado para moeda e vai trocar o nome da classe. E aí, gente, acabou. Só isso. Quando eu jogo no cartão, olha o que acontece. Ele fica animado. Olha aí, ele usa o efeito que eu escolhi lá, tá? Então, isso fica bem legal, fica bem interessante de fazer aqui. Eu vou fazer isso com o código, ó. Eu vou copiar esse código aqui, código padrão, tá aqui, ó. Vou fazer lá naquele painel que é o nosso painel de exemplo. Eu vou substituir esse valor aqui. Então, eu vou vir aqui, vou criar a medida aqui, chamada, vou usar o mesmo padrão, inclusive, ó, tá aqui. Animate, tal, style, trouxe o código padrão para cá. Vou dar um Enter. Perfeito. E vou pegar aqui aquela medida, vou pegar um efeito bonitinho aqui, vamos ver se esse é legal. Ó, esse aqui, pronto, vou pegar o 26 aqui. Não é dos mais bonitinhos não, mas né, vamos copiá-lo, Ctrl C. E aqui eu vou criar então a medida aqui, Ctrl V. Então ela vai chamar 26, aí eu tenho que trocar algumas coisinhas aqui, né? Então aqui eu vou falar que o valor vai ser uma soma da coluna total. E aqui opa, fecha parênteses. E aqui o animate tal é uma medida. Pronto. É isso aqui que eu vou fazer de mudança. Enter. E olha aqui, gente. Que legal, ó. Vou colocar o HTML aqui do lado desse cartão, só para vocês verem funcionando. Tá? Coloquei aqui o 26 agora. E olha aí o valor. Tá aqui. O valor está funcionando animadinho, ó. Vou tirar o fundo. Eu deixei outro ali por enquanto, para vocês verem que o valor bate. Vou até deixar ele aqui embaixo, ó. Então, vocês estão vendo que o valor bate. E aí, o que acontece no contexto quando eu faço um filtro? Olha o que acontece. Fiz um filtro aqui de uma determinada região. Ou melhor, vou usar o Play Axis. Eu tenho o Play Axis aqui. Eu venho aqui, olha. Vou habilitar o Play Axis para ele funcionar sozinho. Ó, habilitei o Play Axis. O Play Axis mudou, o cartão vai receber o novo valor do filtro e vai alterar também. E olha que bonitinho. Agora eu posso deletar esse cartão aqui que eu deixei só para vocês conferirem o valor. Olha aí, ó. Deleta isso aqui. Pega esse cara. Traz para cá. E nós já temos, então, uma medida com o valor certinho. Aí lá no próprio CSS eu poderia ter colocado uma estilização com o valor da fonte maior, tal. É que aqui está bem rápido também, né? Eu vou mudar esse CSS. Ó, o SideLab falou que está gostando bastante disso, hein? Show de bola. Vou colocar aqui 4 segundos. Muito tempo. Muito pouco tempo, 2. Tá? Aí, lá no próprio CSS, eu poderia falar, ó, quero que o tamanho da aula... É que eu vi a Rosângela escreveu aula show, aí eu li a palavra aula e falei aula. Obrigado, Rosângela. Eu quero que o tamanho da fonte seja tal. Aí eu vou lá no CSS e eu posso estilizar aqui, né? Aí eu vou lá no meu código padrão e eu falo aqui, olha, código tal, aceita, né, o style tal. Então, olha só, gente, quantas possibilidades nós temos. E com isso, né, o céu é o limite, pessoal. O céu é literalmente o limite. Tem um outro site que eu quero indicar para vocês, ele chama CodePen. Aqui, ó, codepen.io, ó, esse site aqui, tá? Esse site é muito bom. A galera cria efeitos de texto e eles disponibilizam os códigos para a gente. Então, olha só, eu posso fazer um cartão de um valor com esses efeitos aqui. Isso aqui é CSS, só que esse tem JavaScript. Quando tem JavaScript, a gente não consegue fazer lá. Então, vou procurar um que não tem JavaScript. Ó, por exemplo, esse aqui não tem JavaScript. Ele tem o quê? O HTML e tem o CSS. Eu posso criar a mesma coisa que eu fiz lá
aqui, tá? Eu posso usar este efeito num cartão meu lá no Power BI. Ou posso usar esse aqui também. Esse tem JavaScript, então a gente não vai conseguir também, tá? Então, a gente tem inúmeras possibilidades, tá? E nesse arquivo aqui, eu deixei várias coisas legais para vocês, mas eu queria mostrar uma outra coisa também. Para vocês verem aqui o quanto a gente consegue... Ah, não é esse não. Deixa eu achar aqui. Gente, tem dúvidas? Aproveitem aí e perguntem. Agora sim, fiquei feliz em saber que posso incorporar HTML e CSS. Boa, show de bola. Boa, Cleiton, é isso aí. Deixa eu achar aqui um painel que eu queria mostrar para vocês. Outras coisas, né? Aqui eu não tenho muito tempo para que a gente possa... Ah, já sei onde eu vou achar ele fácil. Lá no Power Portal. Depois, se vocês quiserem entrar no Power Portal, vocês vão conseguir acessar. Vocês conhecem o Power Portal? É um portal que a gente tem tudo de Power BI, ó, powerportal.com.br. Aqui no Power BI Art, tem mais de 100 painéis aqui para vocês olharem e se inspirarem. Painéis que várias pessoas desenvolvem, tá? Eu vou colocar filtro aqui, meu nome, Serra. Eu quero achar aquele meu painel, este aqui. E aí, pessoal, eu fui mais longe, né? Eu fui um pouco mais longe, eu fiz coisas diferentes. Olha esse gráfico animado. Então, ele cria as barrinhas de acordo com os filtros. Ele faz isso aqui também de acordo com os filtros. Então, esse valor aqui muda. Então, eu fiz um top 3, acho que não lembro se é top 3 ou top 5 aqui, com os valores. Se eu clicar aqui numa região, ele vai recarregar o gráfico, vai recarregar também aqui. Então, olha quantas possibilidades nós temos. Isso aqui, gente, é uma parte do que a gente tem aqui. Aqui são aqueles cartões que eu mostrei para vocês. Olha os efeitos que nós temos. Tem muita possibilidade. Aqui também, ó, gráficos animados, né? Isso aqui também feito em CSS. Olha aí que legal. Então, também funcionando bonitinho. Aqui também gráficos animados. Essa é aquela página que eu falei para vocês. Então, vocês podem olhar esse painel que ele está online. Ó, mais alguns efeitos. Então, eu consigo fazer aqui também com texto, não só com valores. Ó, esse aqui é um efeito. Olha o gráfico aqui novamente. Então, pessoal, tem muitas possibilidades aí para vocês se interarem e dar uma perspectiva diferente para o painel, né? Claro que aqui você vai olhar e falar, nossa, aqui está muito exagerado esse número aqui. Concordo. Não está nada profissional, não é aquela coisa bonitona tal, né? Mas é para vocês entenderem que dá para ser feito. Né? Aqui, por exemplo, ele tem um efeito de sombra, olha. Então, de acordo com o que eu escolher aqui, ele muda o efeito de sombra. Isso aqui também é com CSS, tá? Então, são esses tipos de funções que eu quero mostrar. E alguém perguntou de menu aí, por exemplo, olha, eu tenho um menu aqui que eu estou desenvolvendo, olha, menu em HTML, CSS, que a gente pode simplesmente escolher aqui e eu falo, eu quero que esse aqui vai para tal lugar, esse aqui vai para tal lugar. Um menu animado, bem mais dinâmico do que a gente tem hoje. Então, gente, o céu é o limite. Com essas possibilidades, vai da criatividade de cada um. Aí é com vocês o que vocês querem fazer. Eu sempre dou essas dicas. Peguem aí, estudem um pouquinho de HTML, quem não entende, né? Vai lá, entende um pouquinho o que o HTML faz. Depois você entende o CSS. E aí fica tudo mais fácil, tá? Não é uma linguagem difícil de vocês ficarem craques aí do dia para a noite. É bem tranquilo. A gente não precisa entrar em coisas ultra avançadas para fazer isso, tá? A gente não precisa. As dicas que eu falo para quem está começando, vamos pegar códigos prontos de outras pessoas que nos ajudaram e deixaram lá. Olha, a pessoa fez esse efeito aqui, que pode ser exagerado para um painel? Pode. Mas ela fez esse efeito e liberou para a gente todo o código. Inclusive aqui a gente pode testar. Ó. Posso colocar aqui o wiki 365. Tá?
Ele vai renderizar aqui e vai substituir. Olha que legal. Eu posso ir testando por aqui também. Eu posso usar isso de laboratório e falar, não quero que fique piscando em branco. Quero vir aqui e trocar cor da área, tal. Aí, aqui é o CSS que eu falei para vocês, tá? Mas aí cada um pode brincar do jeito que quiser, depois copia esses códigos para lá. Certo, gente? Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Era isso. Espero aí que vocês tenham vislumbrado possibilidades. Vou deixar mais 2 minutinhos de perguntas, se vocês tiverem. Se não, está entregue. Espero que tenha ajudado bastante vocês aí, gente. E saiam da caixinha, né? Tentem fazer coisas diferentes, né? Pesquisem aí sobre HTML e CSS, coloquem essas coisas nos painéis de vocês, vocês vão ver que vai dar um up na apresentação, porque a apresentação também é importante. Eu sou um grande defensor do tratamento de dados aí, que no Power BI a gente tem que fazer o tratamento de dados muito bem feito, mas eu também falo que a apresentação é o que conquista o chefe, né? Então, é o que todo mundo olha lá e fala, olha, isso aqui tá bonito, tá apresentável ou não tá, né? Igual comida, né, gente? Então, é a mesma coisa. Então, é isso, gente. Fechou? Espero que vocês tenham gostado aí. O Cleiton colocou. A Alisson. Foi muito bom. Show de bola. Parabéns, Obrigado. Luiz. Muito obrigada. Imagina. Agradeço aí. Espero você na próxima. Opa, tô sempre junto. Pode contar comigo em todos os eventos de vocês. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui, pessoal. A gente vai esperar um pouquinho o Wesley Lombardi, ele vai falar com a gente sobre Microsoft Dataverso para Teams. Enquanto isso, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, que é a DataSide, a Cinity, SideLab, Atitude Infinita e a Microsoft, né? Avisando também que mais tarde vai ser feito o sorteio ao vivo, naquela foto que a gente postou ontem. Eu vou compartilhar com vocês o link aqui. Continuem comentando muito. Hoje vai ter sorteio de uma camiseta. E se você ainda não se inscreveu, corre, que amanhã não, né? Na sexta, no encerramento, vai ter um super sorteio de um fone, headset, que vai ser só para quem está inscrito, tá? E vamos aguardar mais alguns minutinhos.